Saudações, logo espectadores. Está acontecendo aí um plebiscito para se decidir sobre a divisão ou não do estado do Pará. Eu moro aqui em São Paulo, mas Pará é Brasil e eu vou dar minha opinião. Eu acho que a divisão do estado do Pará é pura e simplesmente uma divisão visando a politicagem, a politiqueira, a malandragem, as maracutaias que poderão ser divididas em dois estados. A divisão é objetiva única e exclusivamente a criação de cargos políticos. Porque o Pará, assim como qualquer estado brasileiro, pode ser administrado muito bem, desde que os administradores queiram ir até o problema, conhecer o problema e solucionar o problema. Não dá para entender como é que não funciona assim na maioria dos estados brasileiros. Eu acho que em todos os estados brasileiros é assim. Dificilmente você tem um estado onde os governadores e os administradores em todos os níveis são presentes na sociedade. Como é que eles vão resolver os problemas se eles não vão à sociedade? Só sai de lá e nunca mais voltam. Fica impossível de você falar com um político depois que ele é eleito. Eu estou para falar com o presidente da Câmara aqui da cidade há 2 anos. Na verdade, ele não é mais presidente da Câmara. Ele chegou a ser presidente, já não é mais. E eu não consigo encontrar o cara lá nunca. E é um vereador, deveria ter acesso ao público. Fazer o quê? É assim mesmo. Mas não deveria ser. E nós aceitamos, somos coniventes e vamos votar ainda. E votamos perpetuando o mesmo sistema. Agora eu pergunto para você. Se a Amazônia, para quem não sabe, Pará é parte da Amazônia legal, da Amazônia brasileira. Se a Amazônia, e obviamente o estado do Pará, o estado do Amazonas mesmo, Rondônia, Acre, se esses estados que são majoritariamente floresta amazônica em si, né, são estados de floresta mesmo, fossem nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, nos países ditos desenvolvidos, teria tanta pobreza numa terra tão rica? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles fariam, com certeza, a Amazônia ser o lugar mais visitado do planeta. E até uma indústria de turismo tão grande lá, que os turistas eram capazes de soterrar a Amazônia inteira só de andar tirando foto, fazendo safari fotográfico. Que eles, com certeza, manteriam a floresta de pé. É claro que tiraria muito proveito dos minérios que tem na Amazônia. A Amazônia, além das riquezas que tem na floresta, no subsolo também tem riquezas absurdas. Tem minérios lá, inclusive, que supõe-se que existam lá que não tem preço. E existem minérios que sabe-se que lá estão que não tem preço. Inclusive esse negócio de Belo Monte, já ouvi aí pessoas falando aqui na internet, escrevendo em blogs e falando em vlogs, que o Belo Monte, a hidrelétrica, e as outras que estão planejando para a Amazônia só vão ser instaladas lá para beneficiar indústrias estrangeiras, indústrias de capital misto, na verdade. Mas que, na verdade, o capital é misto, mas o que fica aqui é o prejuízo, o lucro fica todo lá fora. Assim como é a indústria nacional. Tem desenvolvimento nacional tecnológico porque os gringos vieram e colocaram aqui. O brasileiro precisa saber disso. O brasileiro quase não sabe disso, não fala. Nossa indústria nacional não é nacional. Ela é gringa. E eles só mandaram para cá o conhecimento tecnológico deles para usurpar o que eles pudessem daqui e vender caríssimo. Quer dizer, barato lá fora e caríssimo para nós aqui. Tanto que um carro no México, mesmo um Fox, que custa 40 pau aqui, custa 30 lá, em real. Tô falando assim em termos absolutos para você entender. Então, porra, por que querem dividir o Pará? Querem dividir o Pará porque o Pará dividido vai gerar cargos políticos. E os pilantras que já estão por lá vão poder dividir mais o corpo do cadáver morto, do público. Vão poder comer cada vez mais vorazmente nós que somos contribuintes. Eu fico maluco de saber que a gente ainda precisa passar por uma situação dessa. Logo vai ter plebiscito aqui em São Paulo para dividir a cidade de São Paulo, que é super rica, do resto do estado. Cidade de Campinas, São José do Rio Preto, que são polos ricos do estado. Daqui a pouco vai ter microestados, eu ia falar, microestados dentro do estado. Veja se pode. Será que precisa dividir o Pará? Eu duvido. A riqueza está na porta do paraense. A pessoa sai da casa
geralmente não é nem casa, pelo que eu vejo, a maioria das casas lá são de péssima qualidade, porque o povo é completamente desamparado, mas eles saem de suas casas, estão com a riqueza da floresta na frente. Inclusive estão morando dentro da floresta, na verdade, né? E por que o governo brasileiro não cria empresas voltadas a pesquisa e desenvolvimento de toda a biosfera, de todo o biossistema amazônico, aonde essas pessoas possam trabalhar de alguma forma na indústria cosmética, química? Imagina quantas e quantas doenças estão com a cura contida numa folha, ou numa formiguinha, ou num roedorzinho que habita lá na Amazônia. Tá cheio. Tá cheio de possibilidades lá, inúmeras possibilidades. Vocês imaginem só, só coletando, se fizessem cooperativas lá na Amazônia como um todo, cooperativas de coletores de extratos, de folhas que caem ao chão, de árvores mortas, de animais mortos, se fizessem cooperativas para que essa biomassa fosse retirada da floresta e usada em biodigestores, grande parte da pobreza do povo amazônico seria resolvida. Acabaria. O comércio, no caso a indústria do turismo, também ajudaria a erradicar a pobreza lá na Amazônia. Eu estou falando da Amazônia como um todo. Se tivesse um governo realmente comprometido de visão, milhões e milhões de pessoas visitariam a Amazônia diariamente, até diariamente não digo, mas mensalmente dá para ter milhões de visitantes na Amazônia. As possibilidades biotecnológicas estão lá também, a pesca organizada também, fora outras formas de geração de energia que poderiam usar a população como um todo, que é pobre, para trabalhar em obtenção de energias limpas, não só essa da biomassa, que eu já citei, mas de outras formas de obtenção de energia cinética nas corredeiras dos rios. Cadê gente capaz? Cadê gente interessada em resolver esse assunto? Cadê gente interessada em acabar com a pobreza? Não se acaba com a pobreza, porque a pobreza é sempre trampolim político. Pobreza é bom para político safado. Se algum político acabar com a pobreza, eles vão se eleger baseados em quê? Nas futuras eleições. Sempre precisa ter problema, sempre precisa ter crime, sempre precisa ter pobreza, sempre precisa ter o desgraçado miserável excluído. Porque é esse desgraçado miserável excluído que é a base da politicagem nacional. Entende? Então é isso daí. Tá aí a minha opinião sobre a divisão do Pará. Não deve dividir, não. Deve simplesmente surgir gente capaz de administrar aquele monstro de estado, quase tão grande quanto o Amazonas, que os dois estados juntos, do Pará e do Amazonas, só para vocês terem ideia, é quase metade da área dos Estados Unidos, da extensão corrida dos Estados Unidos, não contando Alasca e outros territórios. Veja bem o tamanho do Brasil, e a gente nem tem noção disso. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e não a divisão do Pará.